Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Obrigado por acompanhar a programação da Rede Brasil. Estamos iniciando mais um programa Intercessão. Gratos por sua audiência. Onde você estiver assistindo, seja pela televisão, nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial, IADP Oficial ou pelos sites iadpeplay.org.br, redebrasiloficial.com.br. Quero aproveitar e enviar saudações aos nossos queridos missionários, irmãos provenientes da obra missionária da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco, que se encontram em Portugal, Argentina, Peru, Guiné-Bissau, Moçambique, África do Sul. Continuemos orando, intercedendo pela obra missionária da nossa Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco e contribuindo também para que esta obra continue avançando para a glória de Deus. Agora que nós queremos convidar você para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, o capítulo 61, os versículos 1, 2 e o versículo 4. Se você não dispõe de uma Bíblia, estará aparecendo na sua tela e você poderá acompanhar a nossa leitura. O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Para consolar, para proclamar, o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Para o programa de hoje, estamos já com os nossos convidados, os queridos irmãos obreiros da Casa do Senhor, o evangelista Paulo Soares e o presbítero André Santos. O evangelista Paulo Soares, Pai do Senhor. Amém, pastor. O evangelista Paulo coordena uma área ali na área 31 em Casa Amarela. Sim, 30 ou senhor. 31? Área 30. Área 30 ali em Casa Amarela, né, cooperando com o pastor. Para nós é uma satisfação ter Obrigado, de volta pastor. ao programa Intercessão. Muito obrigado. Os irmãos já estavam com saudade, pastor. Amém. Tamo junto. É uma alegria tê-lo conosco. Amém, né? pastor. E também o nosso presbítero, irmão André, que coopera com o pastor ali na Superintendência das Campanhas, no Departamento Discipulado. Sim, senhor, pastor. É um prazer tê-lo conosco, irmão André. Amém, pastor. Agradecemos a Deus. Graças a Deus. O evangelista Paulo Soares também passou um período ali cooperando com o pastor na Superintendência, Verdade. no Departamento Discipulado. Sim, senhor. Né? E hoje nós estamos aqui para tratar sobre um tema muito importante, que é intercedendo pelos novos convertidos. Os irmãos, eles trabalharam diretamente com os novos convertidos e para nós é uma alegria poder falar sobre este tema tão importante e tão atual, né? Intercedendo pelos novos convertidos. Já que estamos no início do programa Intercessão, aproveite e abençoe outras pessoas, compartilhando o link desta programação nas suas redes sociais, seja no Instagram, Facebook, Telegram, enfim. Envie o link para seus amigos, familiares, irmãos da igreja, colegas de trabalho, de faculdade, abençoe outras vidas, né? E certamente serão muito enriquecidos e serão mais um para estar nas trincheiras, intercedendo pelos novos convertidos. Que bom! Então, como disse, o tema de hoje é intercedendo pelos novos convertidos. Antes, porém, nós queremos, antes de a gente começar a fazer algumas perguntas, né, e o evangelista Paulo, Sim, pastor. para estar orando, pedindo a bênção de Amém. Deus, né, sobre os nossos irmãos que estão conosco, e também para Deus abençoar a programação, Amém. que seja de Glória a grande Deus. bênção para o nosso crescimento espiritual. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por estarmos reunidos aqui em Tua presença, tratando de assuntos do Teu reino. Pai bendito, obrigado pela vida do nosso pastor presidente, pela vida, Senhor, da sua família. Queremos também te apresentar todos os obreiros, ó Senhor, da Tua casa, todos os membros, todos os congregados e, Senhor, também os novos convertidos da Tua casa. Te louvamos por tudo. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje
No programa Intercessão, vamos aprender um pouco mais sobre o valor da intercessão pelos novos convertidos. Ganhar almas para o reino faz parte da grande comissão preconizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Cuidar delas para que se firmem em seus primeiros passos é função primordial da igreja. Portanto, é importante entender quem é o novo convertido e por que é necessário interceder por ele. Evangelista Paulo. Amém. Na verdade, pastor, quando se fala dos novos convertidos, a gente começa a pensar na igreja futura. E a igreja futura, ela terá um bom resultado para Deus se for de fato bem preparada no seu discipulado. E essa pergunta é muito interessante quando o pastor pergunta quem é o novo convertido. O novo convertido é uma criança espiritual que deve ser conduzida com cuidado, com atenção. Como disse Pedro, né? Ele diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Ou seja, quem é o novo convertido? É uma criança que está iniciando a sua vida espiritual e deve ser levado a si mesmo, no leite espiritual, no ensino, porque esse leite aí trata do ensino da palavra, né? E é a palavra de Deus que vai formar esse novo convertido. Né? Esse leite seria o que o escritor aos Hebreus fala, os primeiros rudimentos da doutrina. Os primeiros rudimentos da doutrina, vai alimentar esse novo convertido. É bom lembrar que todo novo convertido, na maioria, né, vem de outras formações, de outra visão, dentro da visão do cristianismo. E a palavra de Deus é que vai dar essa formação espiritual, né? É esse leite que vai fortificar esta pessoa que, às vezes, equivocadamente, tem uma visão completamente diferente do Evangelho de Cristo. Mas a palavra de Deus, como leite não falsificado, vai dar a formação espiritual e, sobretudo, firmeza espiritual, né? Porque o mais importante do novo crente é ele não só apenas se alimentar da palavra, mas ter firmeza da palavra. Há pessoas que gostam do Evangelho, acham bonitos, mas não têm a firmeza espiritual. E o leite racional, o leite que é a palavra de Deus, né? Ela vai trazer para o novo convertido a firmeza, o compromisso da pessoa com Cristo, né? Já que essa pessoa nasceu de novo e está agora passando pelo processo do conhecimento da palavra de Deus. Se fortifica o novo crente. Pastor, inclusive, pegando o gancho do seu comentário, né, do que o senhor havia dito, pastor Jefferson, o novo convertido, ele também é aquele que está criando uma mudança de identidade, né? Assim como Paulo fala que a mente da gente, ela passa por essa mudança, por essa transformação, né? Ele apela para isso no capítulo 12 aos Romanos, mas essa questão de você sair de um meio de vivência, de um processo de cosmovisão, né? É todo um pano de fundo envolto sobre a vida do indivíduo. E aí ele, a partir do momento que ele entrega a vida a Jesus, ele se encontra em um novo processo, em uma nova, o tão conhecido versículo, né? É aquele que está em Cristo, nova criatura é. Exatamente. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Veja que é um processo de construção de uma nova identidade para aquele que está se entregando a Cristo, aquele que está começando na carreira na fé. Então, o novo convertido, ele é aquele que está iniciando um novo processo em sua vida. É uma nova vida. É uma vida que ele nunca passou pela mente dele. Exatamente. É uma nova vida, né? É uma vida inimaginável, né? Pastor. Eu me lembrei agora, pastor, na África do Sul, quando nós evangelizamos um senhor, né?
um senhor moçambicano, o nome dele é Jorge, e ele aceitou Jesus como Salvador. E fizemos o discipulado com ele, não é? Ele fez o discipulado e ficou muito animado, desceu as águas, tornou-se membro da igreja. E um dia eu estava em um culto da escola dominical e a igreja estava em pé cantando os hinos congregacional e ele chegou. E quando ele entrou, me chamou muita atenção a maneira como ele entrou no templo. Ele entrou com um riso muito bonito, cantando o hino, né? Ele entrou já cantando e com um ar de muita felicidade. E eu fiquei muito emocionado quando eu vi. Do púlpito, quando eu olhei para ele, eu disse, que bênção. Eu pensei, né? Que maravilha que o Jorge está tão animado no Evangelho. E quando terminamos ali no nosso culto, né? Eu chamei o Jorge e perguntei, eu vi o irmão tão animado, chegou assim no templo com tanta alegria, e ele me disse, pastor, não existe coisa melhor do que servir ao Senhor. Ele me disse, né? Não existe coisa melhor. Quando eu entro no templo, eu me sinto que estou entrando em um hospital espiritual. Você veja como o Evangelho move a vida espiritual do novo convertido, de modo que ele sente como se estivesse no lugar mesmo de refúgio espiritual. Se recuperando, Se recuperando, né? De práticas que ele praticava antes, de visão que ele tinha antes, de fé diferente da nossa, não é? Principalmente na África, que tem muita diferença em alguns grupos. E conhecendo o Evangelho, a alegria que estampou no rosto daquele rapaz me trouxe uma alegria muito grande de ver um novo convertido tão empolgado com o Evangelho de Cristo, não é? Porque é exatamente o leite que está tomando, né? O alimento espiritual que aquele novo convertido está tomando. Então, é uma coisa maravilhosa quando a gente vê o novo convertido sendo alimentado e nele a gente começa a ver a firmeza espiritual, não é? A dedicação em servir ao Senhor. Isso é maravilhoso. Pastor, inclusive, o texto de Mateus, no capítulo número 4, versículo de número 18 e 19. Ele diz o seguinte, caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse, não é? Venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Veja, a forma como Jesus transforma a vida totalmente de vida. Ele transforma totalmente a identidade de Pedro e de André. Sim. Eles, o Pedro e André acostumados a pescar peixe, de uma maneira geral, claro. Mas aí Jesus vai, conversa com eles, na fala com eles, Jesus diz, vocês não vão mais pescar peixe, não. Vocês, a partir de agora, vão pescar gente. Claro, é um chamado de Cristo a que se faça discípulos também, né? Que aquele que se converte faça discípulos, mas veja que o que eu gostaria de frisar aqui nesse texto é a questão da mudança do comportamento, da vivência, na realidade, do ar que ele respirava. O ar de praia, de peixe, e agora ele ia viver uma vida de pregação do Evangelho, né? De pescar gente. Jesus já é bem claro com ele, né? Ele diz, se eu vou pescar, vocês vou mudar a vida de vocês totalmente. A transformação vai ser completa. A partir daqui, a partir de então, a transformação é absoluta. Então, o novo convertido é aquele que sofreu toda uma transformação em sua vida, obviamente para melhor, já que agora está em Cristo, e aí sim ele passa a viver uma vida cristã plena e completa, né? Nós vemos aí a importância de interceder pelo novo convertido, tendo em vista que ele ainda está dando os seus primeiros passos na caminhada cristã e está à mercê do perigo, das investidas, das tentações, das fraquezas da natureza humana e precisa muito do ensino da igreja, do apoio da igreja, como também a oração para que Deus o firme, o guarde, o proteja e o livre de todos os males. A igreja deve ter prazer em cuidar dos novos convertidos. Além de tudo, deve haver voluntariedade em estar perto daqueles que estão iniciando a carreira que uma vez por todas foi dada aos santos, como diz Judas na sua epístola. Observemos o exemplo de Ananias com Paulo.
A Bíblia chama Ananias de um certo discípulo e Deus conta com ele, apesar de haver uma certa resistência do servo do Senhor para ir até Paulo e cuidar inicialmente dele, inclusive intercedendo por ele. Como o intercessor pode utilizar o exemplo de Ananias para a vida daqueles que intercedem pelos novos convertidos? Presbítero André. Amém, pastor. Então, o exemplo de Ananias é muito pertinente, né? Ele é uma história, a Bíblia diz, né, em Atos 9, não é, ministro? Que Deus chama a ele, não é? Como o senhor já disse na pergunta, um certo discípulo. E aí Deus fala com ele, conversa, né? Diz, né? Vá lá, porque tem um Saulo lá. Ele é resistente, mas o que geralmente que a gente destaca, né, da atitude de Ananias, mas o que a gente gostaria de destacar era, na realidade, o fato de Deus contar com Ananias. Veja que Deus dispunha de diversos discípulos em diversos lugares, até porque naquele momento ali havia acontecido uma dispersão anteriormente. Você vê isso no capítulo número 8 de Atos, né? Havia havido uma grande perseguição e os crentes haviam se dispersado. Então, certamente Deus tinha muitos crentes para contar. Mas ele conta com Ananias. Mas ele chama Ananias. Ele diz, Ananias, olha, vem e a gente vai... você vai lá pregar para Paulo, você vai lá cuidar de Paulo no início da jornada dele, não é? Então, e Paulo se lembra disso em determinado momento posteriormente, ele vai no discurso, em um dos seus discursos, em uma de suas defesas, vai relembrar este momento e vai dizer de que este certo Ananias, que era um discípulo, ele foi até Paulo e cuidou dele no início da sua jornada. Então, o exemplo de Ananias ele é crucial. Nós devemos ser discípulos, ser crentes, né, ser servos do Senhor, que devemos estar dispostos, ou devemos nos colocar à disposição de Deus nos usar na hora que Ele quiser para cuidar das pessoas que estão iniciando na jornada da fé. Veja que, certamente, a Bíblia não fala, mas se Deus chama Ananias para fazer aquilo, certamente ele era um excelente discipulador, pastor. Ele ocupava essa função, ele ia ajudar o pastor e ajudar o senhor lá na superintendência de maneira muito efetiva, porque Ananias era alguém que estava disposto, apesar de ter dito ao Senhor, né? Senhor, de muitos têm ouvido falar deste homem, mas quando Deus replica a fala de Ananias, né, e fala para eles, olha, ele é um vaso para mim escolhido, vá que eu vou... Ele se levanta e vai. Invariavelmente, ele vai chegar lá em Paulo e vai cuidar inicialmente de Paulo, né? Eu acho muito interessante o campo do discipulado, porque no discipulado a gente não só recebe pessoas, vamos dizer assim, de boa formação, de um equilíbrio emocional, que teve uma estrutura familiar que tenha uma boa estrutura familiar, que tenha um bom equilíbrio espiritual, assim, um bom equilíbrio emocional. Psíquico. Obrigado, pastor. Mas o discipulado, a Igreja de Cristo, no modo geral, ela recebe todos os grupos de pessoas, né? E Saulo, por exemplo, quando a gente vai ler Atos capítulo 8, a gente vai ver um Saulo muito aterrorizante, uma pessoa... Arredio, né? É verdade, um homem muito arredio e muito avesso ao Evangelho. Jesus fala que ele é assim, né? Jesus diz isso, né? Duro é para ti reconciliar. Porque você veja, lá no capítulo 8 de Atos, versículo 3, diz assim, e Saulo ameaçava-os, entrando em suas casas e arrastando homens e mulheres para a prisão. Então, veja o tipo de novo convertido que estava chegando na igreja. Indo para Damasco, a Bíblia diz que ele ainda estava inspirando ameaças. E morte. Exatamente. Não era somente uma ameaça de bater, chicotear, era de matar. Então, quando esse homem chamado Saulo, ele tem um encontro com Cristo, é uma coisa interessante. Porque quando ele encontra-se com Cristo e o Senhor o transforma pelo poder da palavra, né? Pelo poder do encontro,
Ananias se assustou quando o Senhor diz a ele, vai à rua direita, não é? Perfeito. E lá tem um rapaz chamado Saulo. E ele está orando. E Ananias diz, Senhor, mas esse rapaz aí, eu tenho ouvido, se tem sabido que é uma pessoa muito difícil. Porque, na verdade, a fama de Saulo naquela região não era das melhores. Mesmo assim, Ananias, ele não se recusou, ele não falou, Senhor, não vou. Ele apenas questionou, Senhor, esse rapaz tem uma fama muito ruim. Mas o Senhor disse, vai, porque ele é um vaso para mim. E Ananias foi, como disse o nosso amado presbítero, Ananias foi e fez o discipulado de Saulo. E começou o discipulado com intercessão. Sim. Glória a Deus. Verdade. É verdade que ele já estava orando, como Jesus disse, né? Pode ir que ele está orando. Porque, como eu já disse antes, né? A oração é a base do Evangelho. Não existe Evangelho sem oração. E veja que Saulo, ele já foi logo no caminho da oração. E quando Ananias chega e intercede por ele, já acontece um milagre. É verdade. Não é? Ele já começa a ver que ele antes não via. Então a intercessão, ela tem essa autoridade, né? De acontecer milagres na vida do novo convertido. O novo convertido precisa sentir a ação de Deus na vida dele. Glória a Deus. Porque o Evangelho, pastor, eu estava em casa assim pensando antes de vir, e eu pensando, o Evangelho não é uma religião, não é um estilo, não é uma filosofia humana. O próprio Paulo define o Evangelho lá na frente. Ele diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a intercessão pelo novo convertido vai levá-lo a desfrutar, a sentir o gosto do Evangelho. Glória a Deus. A água viva que Jesus disse para a mulher samaritana, né? E te daria água viva. A intercessão abre o poço da água, né? E você sente, você se alimenta espiritualmente pela intercessão da água viva que Deus dá ao crente. O senhor falando, eu lembrei, Deus estabelece um princípio ali muito interessante, pastor, porque quando Ananias vai, ele vai para orar por Paulo, né? O Deus diz, vá lá e ore por ele. E acontece um milagre ali. E como o senhor falou, apesar dele estar orando já, veja que apesar de Paulo ser Paulo, ou ter se tornado o Paulo que a gente conhece, né? O Paulo que a gente tanto admira, né? Como servo do Senhor, como escritor de diversas epístolas, enfim. Mas ele precisou de alguém que intercedesse por ele no início. É verdade. Ele precisou de um intercessor, pastor. E o que eu acho interessante, o senhor falando, eu fiquei pensando aqui que o Senhor, ele pode fazer tudo sozinho, mas ele quer fazer com a igreja. Glória a Deus. Né? Porque Deus poderia abrir os olhos de Paulo, tirar aquelas escamas dos olhos dele, sem precisar de um intercessor. Sim. Mas Deus faz questão de que tenha um intercessor na vida de alguém. Principalmente o novo convertido. É né? verdade. Eu me lembrei aqui de um versículo, ele se encontra lá em Marcos capítulo 16, o versículo 20, quando o Senhor dá o mandamento de pregar o evangelho por toda criatura. No versículo 20 diz assim, então os discípulos partiram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o acompanhavam. É verdade. Então veja que o Senhor, ele cooperando com eles o Senhor. Quer dizer, nós somos cooperadores de Deus. Deus não apenas diz vá, ele diz vamos. Ele vai com a gente. Né? E quando ele estava observando aqui, que diz assim, Deus convencendo Ananias a ir, porque Deus ele espera que a gente faça, como a gente fez a pergunta aqui, voluntariamente. Né? Mas às vezes Deus ele nos convence para ir fazer, quando há alguma dúvida. Né? E ele diz assim,
levanta-te, capítulo 9, versículo 11 de Atos, diz, disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Veja que Deus ele preparou o caminho, né? Deus mostrou a Saulo que Ananias ia lá e ia impor as mãos sobre ele para que ele tornasse a ver, ou seja, ia interceder por ele. Veja como a pessoa do intercessor ele é importante na vida de um novo convertido. Né? Glória a Deus. Porque Deus mostrou a Paulo que ele precisava de um intercessor. É assim. Como é importante, não é? Deus poderia curá-lo sem precisar de intercessor, porque Deus é soberano. Mas Deus quer trabalhar com a gente. Deus quer que a gente se torne participante do Evangelho. Não apenas espectador, mas participante do Evangelho. Então a gente aprende aqui que quando o intercessor ele intercede pelo novo convertido, ele está também se envolvendo, ele está se tornando participante do Evangelho. É isso que Deus quer, que você se torne participante do Evangelho, para que os novos crentes eles possam crescer. E não existe alegria maior do que você poder ver o crescimento de um novo convertido que você intercedeu por ele, que você orou por ele, que você o ensinou, que você o conduziu, que você abraçou a causa para que ele se firmasse. Daqui uns dias ele vai estar dando testemunho, vai estar ganhando alma para Jesus e você vai ficar feliz em ver o resultado. Né? Porque nós pregamos para ver resultado. É verdade. A palavra de Deus diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus moldes, quer dizer, o resultado. Né? Então, é importante interceder para que a gente veja o resultado da pregação. Né? Não apenas ganhar, mas firmá-lo. Né? Glória a Deus, que bom, né? O assunto está tão gostoso, mas vamos avante, que tem muita coisa, né? A preocupação, digo, para que os irmãos se firmem, está no coração e nas atitudes de cada crente fiel. O desejo de firmá-los perpassa por um acompanhamento contínuo para que haja uma constância na vida cristã. Percebemos isto no livro de Atos, capítulo 15, versículo 36, quando Paulo e Barnabé planejaram voltar aos locais de suas viagens para ver como estavam os crentes que haviam se convertido. Tirando por este exemplo, como deve ser nossa atitude referentes aos novos convertidos, evangelista Paulo Soares? É muito interessante, pastor, a gente analisar, observar o acompanhamento do novo convertido. Esta atitude de acompanhar o novo convertido é fundamental, porque, como já falamos no início, o novo convertido é como uma criança e toda criança deve ser acompanhada, de modo que acompanhar o novo convertido é mesmo um dever de quem discipula, de quem está, formando novos crentes para Cristo. A atitude de acompanhar o novo convertido é, de fato, um dever de todo discipulador. Porque o novo convertido, ele vai ter o apoio da oração do discipulador, vai ter o apoio do ensino do discipulador, mas ele precisa ter o apoio do acompanhamento, percebe? Ele vai ter o apoio da oração, da intercessão, do seu professor, da igreja local. O novo convertido vai ter o apoio do ensino da palavra e ele precisa ter o apoio do acompanhamento. Exatamente. Porque todo crente, não só o novo convertido, eu penso que todos nós precisamos sempre estar sendo acompanhados, né? Orientados, para que a gente possa fazer sempre o melhor, estamos sempre dando o nosso melhor para Deus. Então, o acompanhamento é de fato. Quando Paulo ele vai visitar a igreja lá para acompanhar os novos crentes, é o trabalho primordial de quem discipula, né? Daquele que está acompanhando o novo convertido. Atos 15, 36, como foi bem citado pelo pastor Jefferson, diz assim: alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé, vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Veja,
Pastor, eu acho muito interessante. Baseado no comentário que a gente fez na pergunta anterior e partindo para esse versículo aqui, veja como surtiu efeito o princípio dado por Deus quando Paulo inicia a sua fé. Né? Porque quando Paulo inicia a sua fé, como já comentamos, havia um intercessor por ele. Isso acho que finca no coração de Paulo uma atenção à necessidade de acompanhar um novo convertido tão grande que ele fala para Barnabé, olha, eu acho que agora não é hora da gente avançar, mas a gente vai avançar. Mas antes da gente avançar, vamos voltar para verificar o que é que a gente deixou, o que é que foi que aconteceu, como é que tá, como é que vão as igrejas. Porque ele sabia, pastor, evangelista Paulo, os irmãos que estão nos assistindo, ele sabia daquilo que o crente ou aquele que é novo convertido, ele passava, né? Já falamos aqui que é como alguém que está sendo atacado constantemente, inicialmente, porque talvez o inimigo tente contra a vida daquele que está agora aprendendo a ser crente, justamente para que ele não cresça, né? Justamente para que ele não se desenvolva. E aí Paulo entra nessa história dizendo, eu sei disso, eu sei quais são as tentações que um novo convertido passou. Então, Barnabé, bora voltar para a gente ver o que é que está acontecendo com as igrejas, para a gente ver como é que a gente vai acompanhar eles, qual é a melhor palavra que a gente vai dar, qual é a oração que a gente vai precisar fazer. Isso é a atitude de alguém que tanto recebeu a intercessão, como sabe que necessita interceder por outros. O senhor falou uma coisa interessante, né? Porque aí fala assim, a preocupação, né? A preocupação do apóstolo não foi somente em ganhar almas para Cristo, mas para que ele também se firmasse. E para que a pessoa se firme nos caminhos do Senhor, é necessário que tenha um acompanhamento. O senhor viu para saber quais são as necessidades que eles têm, até porque fica o novo convertido, ele vai precisar fazer até um pedido de oração, né? Ele vai conversar, vai mostrar as suas fraquezas. A Bíblia diz comunicar com os santos as suas necessidades, né? As dificuldades que estão passando, né? Você vê que o próprio apóstolo, já um homem firmado na fé, ele chegou a dizer, orai por nós, né? Os apóstolos precisam de oração. Os crentes maduros precisam de oração. Inclusive, o novo convertido ainda muito mais, porque está começando, ele quer comunicar uma necessidade, ele quer tirar algumas dúvidas. A gente tem que ter essa preocupação. É interessante que Paulo teve essa preocupação, né? Eu acho muito, muito interessante, pastor, é que no acompanhamento do novo convertido, na questão acompanhamento, eu acho que não só, eu penso que não só o novo convertido, né, precisa ser acompanhado, mas todos os crentes, né, em Cristo precisam ser acompanhados pela palavra, orientados porque nós vivemos em um mundo de muitas mudanças, de muito... Exato. Constante, né? É verdade. Então tem que haver realmente o acompanhamento, principalmente ao novo convertido. É isso aí. O desejo para que os perdidos se convertam deve ser o mesmo desejo que move a intercessão para que eles se firmem. Deve ser um desejo que vem do coração e move a ação de orar. Nós vemos que o apóstolo Paulo deseja isto quando escreve aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 19, para que Cristo seja formado no coração dos crentes. O que podemos destacar deste texto e aprender com Paulo sobre a intercessão pelos novos conversos? Eu acho extremamente interessante essa assertiva aí de Paulo, quando ele deseja, né, para que Cristo seja formado, né, para que haja um sentimento, não é, de ser crente sendo construído em cima ou dentro do coração daquele que está iniciando a sua fé. Tem um livro de um escritor, século XV, Tomás de Kempis, e este escritor ele escreve este livro dizendo a imitação de Cristo, né? Ele escreve o texto em latim, né? E quando ele fala da imitação de Cristo, é um livro devocional, mas que se considera, assim, da teologia, uma das obras que mais fazem referência a uma moral cristã, a um crente, a como um crente deve proceder. Que era isso que Paulo tinha em seu coração, que era isso que Paulo tinha na mente. Inclusive, Tomás de Kempis referenda muito a construção do apóstolo Paulo, quando ele vai
dizer como o crente deve se portar, como o crente deve utilizar a sua vida. Então, quando Paulo estava falando, quando Paulo deseja aquilo para a igreja, ele estava entendendo de que o crente ele deveria ser igual ou deveria imitar o Cristo ao qual ele serve, não é? Em Atos 11, a gente vê isso, poxa, que é o momento em que eles são chamados de cristãos em Antioquia, né? Em Antioquia. Então, eu acredito que era isso que Paulo tinha em mente, né? Porque eles são chamados de cristãos, cristão significa pequenos cristos, né? Então, ou seja, alguém olhou para a gente e viu Cristo na gente. Quando Paulo diz para que Cristo seja formado em vossos corações, ele estava dizendo isso. É para que olhe para vocês, para que olhe para o novo convertido e entenda que o novo convertido ele precisa resplandecer o Cristo na vida, né? Na vida dele. Então, Paulo, quando menciona isso, quando fala isso, ele está se referindo a essa questão de imitar a Cristo, de ser alguém parecido com Jesus, agir da mesma forma, falar da mesma forma, enfim. Assim como Pedro foi confundido, como diversos momentos na palavra de Deus, a gente vê os discípulos, os apóstolos, aqueles que eram crentes, sendo confundidos com a própria pessoa de Jesus. Era Cristo que foi formado. E muito bem formado porque naquele no coração. Momento, naquele dia que Pedro negou a Jesus, a criada disse assim, tu fala como um deles. Exatamente. Naquele dia que eles, depois da cura daquele coxo, ele foi levado para o interrogatório do Sinédrio, né? E eles chegaram e disseram assim, eles perceberam que aqueles homens haviam estado com Jesus. Exato. Quer dizer, eles se pareciam com Cristo. Pareciam. Né? Penso, pastor, que o discipulado, ele é essa formação, como disse Paulo, né? Até que Cristo seja gerado em vós, né? O discipulador, ele é aquele instrumento de Deus que pela palavra vai gerar Cristo naquela pessoa, né? Ou seja, vai dar a formação do caráter da formação de Cristo. do caráter de Cristo naquela pessoa. Vai gerar nele o desejo maior de conhecer Cristo, de servir a Cristo. E eu penso, pastor, que ver no novo convertido a mente de Cristo, então é um verdadeiro prêmio, não é? É um verdadeiro prêmio de quem forma novos convertidos, de quem discipula novos convertidos, né? É o verdadeiro prêmio do evangelizador. Você vê uma pessoa aceitar Jesus com a mente completamente distante de Cristo, sem nenhuma formação de Cristo na sua mente, e essa pessoa vem para o Evangelho, e o discipulador, numa linguagem, né, paulina, né, forma Cristo nele, né, leva Cristo para a mente dele, faz Cristo conhecido, essa é a linguagem, né, faz Cristo conhecido na mente dele, a ponto que Paulo chega a dizer lá na carta aos Coríntios, vós tendes a mente de Cristo. Isso. Glória a Deus. Então, quando o discipulador vê o novo convertido com a mente de Cristo, é o maior prêmio de quem evangeliza. Ou seja, ele chegou no ponto de formar Cristo dentro do coração daquela pessoa. E a gente percebe pela pergunta anterior que os irmãos responderam, que foi essa preocupação que Paulo teve, né, quando com Barnabé de voltar para ver como eles estavam, é o acompanhamento. Todo novo convertido, a gente percebe que ele precisa de um acompanhamento. Você vê que quando Paulo escreve aos Gálatas, houve um declínio espiritual na vida dos crentes em Gálatas, né? Porque ele diz assim, maravilha que vocês começaram no espírito e estão terminando na carne. Exato. Porque a gente sabe que pela vida do novo convertido, passa muitos ensinadores, passa muitas pessoas querendo ensiná-lo. E hoje existem muitas fontes que facilitam que as pessoas possam beber de muitas fontes. Na rede social. Nas redes sociais aí, e heresias e ensinamentos vários. São muitos que levam o novo convertido a ficar assim, sem saber como se firmar. Aí vem a necessidade do intercessor de não somente interceder, mas também acompanhá-lo, né? Para que ele possa
se firmar. É, Porque quando Cristo é formado, o caráter de Cristo é formado na vida do cristão, então ele vai alcançando a maturidade. é verdade. A maturidade, né? verdade. A importância do intercessor é não somente interceder, mas acompanhar, se preocupar, como Paulo se preocupou. Ele disse, filhinhos, porque de novo sinto dores de parto, Assim. até que Cristo seja formado em vós. E a gente vê que Paulo, ele se torna um grande intercessor Sim, pelos sim, Gálatas, sim. né? Inclusive, no próximo programa, nós vamos estar comentando um assunto importante, né? Sobre o apóstolo Paulo intercedendo pelas igrejas, né? Nós vamos ver aí como Paulo ele se preocupa com a vida de cada um daqueles crentes. Glória a Deus. E aqui em Gálatas a gente percebe aqui essa preocupação que o intercessor tem de interceder para que Cristo seja formado. Então, quando é que o intercessor deve parar? Até que Cristo seja formado. Então, isso vai levar um tempão medonho. Então, É verdade. então, é por isso que Paulo diz assim, orai sem cessar. Sem cessar. Né? Orai sem cessar. Porque, na verdade, João diz na sua epístola, aquele que diz que está nele, ou seja, está em Cristo, também deve andar como ele Cristo. andou. E isso leva tempo. Não é da noite para o dia, né? A gente sabe que isso leva tempo. Mas o programa está tão gostoso e está passando tão depressa, né? Mas ainda tem uma pergunta aqui que eu gostaria de perguntar aos nossos queridos irmãos, para que os nossos irmãos em casa também possam se sentir motivados e a interceder pelos novos convertidos, né? Nós aprendemos que o Senhor Jesus é o maior intercessor de todos os tempos. Como ele, aprendemos o valor da intercessão por diversos aspectos na vida cristã, em diversas situações e em todo o tempo. Ele é aquele que está diante do Pai por amor de nós. Ele mesmo intervém, intercede para que permanecemos na fé. Vemos o exemplo do Senhor Jesus quando intercede por Pedro para que este permaneça na fé e não pereça justamente quando Pedro ainda está aprendendo a ser um cristão autêntico. A gente vê isso em Lucas capítulo 22, versículo 32. Como podemos aplicar este exemplo do Mestre em nossas vidas? Sabe, pastor, eu começo dizendo que Cristo é o nosso modelo, né? Cristo é o nosso modelo, o modelo de cuidar, né? De interceder, de ajudar o novo convertido, né? Jesus, ele teve esse cuidado de acompanhar, né? Isso passa para nós o exemplo mesmo de que nós devemos ter em Cristo este exemplo, né? Esse exemplo de cuidar daqueles que estão iniciando na fé. Cristo é o nosso exemplo em tudo, nosso modelo em tudo, né? Afinal, nós somos discípulos dele, seguimos a ele, né? O novo convertido, ele é seguidor de Cristo, está seguindo a Cristo. De modo que Jesus é o nosso maior modelo, né? Isso, puxou. No 22 e 32 de Lucas, como foi citado, ele diz assim, eu, porém, orei por você, eu roguei por você, existem outras versões, né? Intercedi, né? Para que a sua fé não desfaleça e você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos, né? Veja que no versículo número 31, o pastor ele ainda diz, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como o trigo. É importante destacar duas coisas aqui, né? De Jesus como intercessor, né? Primeiro que ele é sumo sacerdote, ele é intercessor eterno, né? Por nós, né? Mas que ele, na sua atuação terrena, em seu ministério prático, vivencial, que ele teve com seus discípulos, quando a gente só destaca que é sempre o fato de Jesus ter intercedido por Pedro, quando na realidade Jesus intercedeu foi por todo mundo. Que ele diz assim, eu vejo como o pronome está no plural, né? Ele diz, Satanás pediu para peneirar, para cirandar vocês, ou seja, os discípulos, né? Como trigo. E aí, por fim, ele vai e intercede por Pedro como aquele que está sempre a postos para interceder por nós. Então, o intercessor, ele aprendendo com Jesus, deve estar sempre a postos para interceder em todos os instantes, em todos os momentos, por todas as pessoas. Naquela evangelização dos 70, que Jesus enviou os 70 discípulos, e ao retornarem, retornaram muito animados, porque viram curas, viram maravilhas,
Estamos falando de Jesus intercedendo, não é? Intercedendo por nós, no caso, né? Intercedendo pelo seu povo, né? De modo geral. Novos crentes, todo o povo, né? E eu acho lindo esse texto aqui, que quando eles voltaram, diz aqui Lucas capítulo 10, versículo 17, diz, e voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quando o Senhor viu Satanás descendo como um raio, tenha certeza que ele já intercedeu ao Pai e disse, olha, não tocou em você. Eu vos dou poder para vocês enfrentarem Satanás, enfrentarem as obras de Satanás. Agora, esse poder o Senhor nos dá pela intercessão, pela oração. Eu vos dou poder para pisares serpentes e escorpiões. Mas esse poder não vem assim, sem uma dedicação na oração, a intercessão e a dedicação à obra de Deus. Amém. Glória a Deus. Que maravilha, né? Que pena que passou tão rápido o nosso programa. E temos aí agora nessa última resposta que o intercessor, ele pode aprender com Jesus a interceder pelos discípulos e a interceder com os discípulos. É, né? E é interessante que o Senhor Jesus, ele intercedeu pelos e com os discípulos para que os discípulos aprendessem também e fossem motivados a interceder também por outros discípulos. Né? Então vemos que o Senhor Jesus, ele nos ensinou o valor da intercessão. Que Deus abençoe você e sua família, que você possa verdadeiramente estar prostrado diante de Deus, intercedendo. Nesse período de pandemia, nós estamos aí com mais de 20 mil vidas, 21 mil vidas rendidas aos pés de Cristo, que precisa da nossa intercessão constante. Não somente essas 21 mil, mas tantas outras que estão se convertendo em todos os lugares. Vamos estar orando para que Deus abençoe os novos convertidos, para que eles se firmem nos caminhos do Senhor e para que oremos com Ele, para que Ele aprenda a orar conosco. É importante que o novo convertido aprenda a orar conosco. Os discípulos disseram a Cristo, Senhor, ensina-nos a orar. Por quê? Porque viram Jesus orando por eles. Viram como o Senhor orava. Então vamos estar orando, agradecendo a Deus. E neste momento também nós vamos apresentar os irmãos que estão sempre fazendo seus pedidos nas redes sociais para que Deus abençoe. Vamos estar agradecendo a Deus com o presbítero André Santos. Amém, pastor. Vamos orar. Santo Deus, eterno e grandioso Pai, em Tua presença estamos agora. Te agradecemos, Senhor, por Tua fidelidade, por este programa. Senhor Jesus, queremos Te pedir, continua abençoando o nosso pastor, Senhor, o pastor Ailton, também o pastor Jefferson, que está à frente deste trabalho. Pai Santo e Eterno, continua ajudando também aqueles aqui da Rede Brasil, Senhor. Ó Deus, veja os pedidos de oração, aqueles que necessitam, que estão escrevendo seus pedidos, ajuda teus filhos, ajuda aqueles que estão começando na fé, Senhor, e ajuda aqueles que estão ajudando os que estão começando na fé. Nos abençoa a tua igreja de uma maneira geral. Te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus, que maravilha, né? Agradecemos a Deus pela sua audiência e continue conosco, não é? E, se Deus quiser, até o próximo sábado estaremos juntos, se o Senhor Jesus estiver vindo buscar a sua igreja, estaremos juntos com mais um programa Intercessão. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.